queria dizer para vocês que a gente vai bater aquele papinho que a gente sempre bate no início do programa, falando sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente passa, né? Que é também espiritual. A gente vivencia a espiritualidade nos mínimos detalhes, nas pequenas sutilezas da vida, a gente vivencia a espiritualidade. E eu queria dar também o telefone aqui do estúdio, porque eu estou ao vivo, trouxe o jogo de búzios, né? Como eu sempre digo, a vida é cercada de mistérios e a gente quer saber o tempo todo, a gente quer respostas, né? O tempo todo da vida. Então, o telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 9 8334 5777. Vou repetir de novo para vocês, é 0 operadora 11 9 8334 5777. Vocês podem mandar mensagem de áudio, né? Com nome completo, data de nascimento e façam as perguntas que vocês queiram fazer. E tô também no YouTube ao vivo, para quem quiser estar me vendo, me assistindo ao vivo, Capital com você. Agora, né? Nesse momento, curtam a live, né? Deem seus likes, façam seus comentários. Isso é incentivo, isso é bom, né? É acolhedor quando a gente sente que está tendo uma resposta do programa, de tudo que a gente tem falado aqui. Hoje eu queria falar sobre a família, né? Normalmente, a gente, quando aborda esse tema, são temas que a gente tem que ter sempre um certo cuidado, né? Em falar, em tocar, porque é difícil demais a gente entender tudo, né? Desde o nosso nascimento. A gente não escolhe o endereço que a gente vai nascer, a gente não escolhe a mãe que a gente vai nascer, nem o pai, não escolhemos nossos ancestrais, nós não escolhemos. Essa é a maior prova, né, que temos que passar diante da espiritualidade, do que é espiritual. A gente tem que entender que a nossa energia é formada dentro de um ventre. 9 meses, ou mesmo que você seja uma criança prematura que nasça até um pouco antes do tempo, nesses 9 meses há uma gestação de energia, né? E nós nunca sabemos como está aquela placenta. É o que eu falo sempre para vocês aqui. A espiritualidade é muito mistério, é muito segredo. E normalmente a placenta não pode ficar negativa. A gente não pode ter uma placenta negativa. Às vezes, no momento que você está ali sendo formado, a tua mãe está passando por algum momento muito difícil, ou aquela família, né, aquela energia não está positiva no momento que você está sendo gerado. Quando a gente vai estudar o Odu, o destino de uma pessoa, a gente tem que buscar também na raiz, né, no nascimento, a placenta. Uma das grandes provas que a gente tem é saber entender o outro, saber compreender o outro. Porque muitas pessoas, elas começam a entender as diferenças logo cedo, né? Porque você nasce numa família que talvez você não tenha... muitas pessoas falam, ai pai, mas eu sou tão diferente de todo mundo. Ai, pai, mas eu queria que o meu pai fosse assim, ou queria que a minha mãe fosse daquele jeito, assado. Ai, pai, mas eu não queria eu não queria ter nascido numa família pobre, muitas pessoas falam assim. Por que eu tenho que batalhar tanto? Eu não podia ter sido premiado em nascer numa família melhor de vida, numa classe média alta, ou uma classe média... Alguma coisa que eu não precisasse lutar tanto, batalhar tanto. A gente não está aqui por acaso. E você está porque você precisava estar naquele momento, naquela família. Você tinha que estar ali. Então, quando a gente nasce numa família e a gente precisa resolver as diferenças nessa vida, nós precisamos resolver determinadas situações nesta vida. A gente não tem como correr do nosso karma, do nosso destino, do nosso Odu, daquilo que foi predestinado a você. Você vai ter que viver aquilo. E o que muda, né, nisso tudo é a forma como você lida com tudo isso. É a forma como você consegue conceber, né? A gente precisa conceber as coisas de forma a entender, tentar compreender
para que você não sofra tanto. A espiritualidade, ela pode não mudar a regra do jogo, ela pode não mudar muita coisa na tua vida, mas ela faz você entender, ela faz você ficar mais firme, mais forte, para passar determinadas situações que até então, você com fragilidade, você com desgaste, ou você com mágoa, tristeza, rancor da vida e de tudo que está perto de você, você não consegue sobreviver a isso e ficar bem. Muitas vezes isso vira um grande problema para você. A gente escolhe muito pouco nessa vida. Se vocês entenderem a vida de verdade, nós não temos tantos direitos assim. Tudo que nos é permitido tem que estar dentro do nosso caminho, tem que estar dentro daquilo que a gente precisa viver. Você não vai escolher uma coisa que não é para você, porque você não vai conseguir se resolver com isso. E você não vai conseguir prosperar, não vai conseguir ser feliz. Essa felicidade que você busca, se o que você almeja não estiver no teu destino. Então, as pessoas, elas muitas vezes precisam compreender. E a espiritualidade, ela faz isso, né? Ela faz você entender, ela faz com que você... não que você tenha respostas de tudo. Não, a gente vai viver uma vida nos mistérios, porque nós somos o puro mistério de Deus, da espiritualidade, né? Do sagrado nessa terra. Nós somos esse mistério. Mas nós temos que nos redimir diante da vida, nos redimir diante de situações que nós não podemos mudar, que nós temos que saber lidar, que nós temos que compreender. Então, eu quando falo de espiritualidade, e eu trago assuntos aqui para vocês, e assuntos que tá no nosso dia a dia. A partir do momento que você abre os olhos, neste plano, você é um ser espiritual. Você vai abrir os olhos para esse mundo que está aqui, para tudo isso que você vai encontrar nessa terra. E nós somos passageiros. Nós estamos fazendo uma breve passagem nessa terra. Nós não vamos ficar aqui. Ninguém é perpétuo. Ninguém não vai passar por todos os processos na vida. Ninguém nasce para sorrir o tempo todo. Eu digo sempre isso para vocês. Ninguém é feliz o tempo todo. Não existe destino que faça uma pessoa ser feliz do dia que nasce ao dia que morre. Nós temos nossas adversidades, nossas alegrias, nossas tristezas. Nós temos nossas diferenças com pessoas, até mesmo da própria família. Você, às vezes, é desiludido porque você gostaria que a sua mãe fosse diferente. Ou queria ter tido mais amor da sua mãe, ou queria ter tido mais um abraço da sua mãe, ou do seu pai. Seu pai não te compreendeu, ou você vive numa família que não tem paz, ou numa família que tem dificuldade de prosperar. Mas você veio para compreender, você veio para entender tudo aquilo. Nós podemos fazer a nossa história ser diferente. Nós podemos fazer com que a gente brilhe diante da escuridão ou diante de um tempo nublado, de uma tempestade. Nós ficamos firmes. A gente traz... A nossa família é um retrato, é o nosso retrato, né? Porque você vai carregar nesse plano até o último dia da sua vida o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o seu DNA sanguíneo vai dizer de onde você veio, vai falar as suas raízes. E o seu DNA espiritual também não vai te negar, vai falar que você teve uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma bisavô, uma bisavó, seus irmãos, né? A sua história, ela é viva na ancestralidade. Vai falar de onde você veio, seus princípios, sua raiz. E que a gente não consegue negar. Você não é um livro que você pula as páginas. A gente não consegue pular as páginas que a gente quer da nossa vida. Nós temos que construir a nossa história. E temos que ser grandes guerreiros, porque não é fácil e não é para todo mundo. E eu costumo dizer que vencer a gente mesmo, nossos pensamentos, nossa emoção, é vencer quase que o invencível.
Porque é uma luta diária. Você vencer, você acreditar que você tem que ter felicidade, mesmo quando a tristeza ela te rodeia. Você acreditar que você pode prosperar, mesmo que tudo diga ao contrário. Mesmo que o vento diga para você você não vai conseguir, mas você tem que acreditar, você tem que ter fé. É isso que a gente trabalha o tempo todo. É a forma como a gente lida, é a forma como você responde à vida. A resposta que você dá à vida é a espiritualidade. Nós somos seres espirituais. A gente não pode querer dar vida, e eu sempre digo isso para vocês, o que você não dá nada. Você tem que ofertar a vida. Eu quero ser feliz, pai, eu quero encontrar um grande amor na minha vida. Mas eu não saio de casa, eu não me comunico com ninguém, eu não tenho espaço na minha vida para entrar uma pessoa. Na minha vida não tem espaço, mas eu fico sonhando. Eu quero ser feliz, mas como? Às vezes você mesmo sabe que você não tem espaço na tua vida para entrar uma pessoa, que você não se movimenta para que essa pessoa possa entrar na tua vida. Você tem a vontade de tirar essa carência, tirar esse vazio de você, compartilhar a tua vida com alguém, mas você também precisa lutar para fazer a tua parte. Você precisa estar preparado para ter alguém. Quando a gente quer prosperar, a mesma coisa. Eu digo que prosperidade você tem que ter dentro de você. Você, antes de ter muito dinheiro ou ter muita riqueza material, você precisa ter a riqueza espiritual. Você precisa ter valores. Você precisa ter a maior riqueza que nós temos, que é você ser próspero. Não estar próspero. É você ser um ser humano próspero. Isso é importante na vida da gente. Então, quando a gente fala de espiritualidade, eu costumo dizer que a gente está aqui, eu fico aqui nesse microfone, né? E as pessoas falam, nossa, pai, como o senhor fala as coisas, né? O senhor tem uma diferença para falar, toca a gente. Muitas vezes eu sou tocado pela tua palavra, parece que o senhor está falando para mim. Ou senão as pessoas falam assim, nossa, eu precisava ouvir essa mensagem. Ou senão as pessoas, elas ficam tocadas mesmo no coração e na alma, de tudo que é falado. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue falar, expressar da forma que a gente fala da espiritualidade aqui, falar de uma forma que as pessoas possam entender. Muitas vezes a pessoa até tem leitura sobre isso. Você vai para uma igreja, a igreja também fala sobre isso. Não é só o espiritismo, não é só o candomblé, a umbanda, que eu faço esse trabalho aqui, né? Porque é sagrado, falando de axé, que as outras religiões não tenham o axé delas também. Tem muito axé, tem muita luz. Axé é luz, é uma vibração positiva. Mas a gente precisa entender que a gente precisa saber o que a gente quer. E a gente precisa saber para onde a gente está indo. A gente não pode viver uma vida feito um carro desgovernado. A gente não pode viver uma vida com cegueiras, né? Estando cego para a vida, querendo tudo e não podendo nada. Querendo ser feliz, mas vivendo da infelicidade que a gente mesmo produz. A gente mesmo faz com que essa infelicidade faça parte da sua vida. A gente é culpado e responsável. Você é o autor da tua história. Você está escrevendo a tua história. Quando você nasce, você vai ter um papel e uma caneta na tua mão. Essa história quem vai construir é você, com tudo que você queira. Claro que nós temos o destino, como eu disse, nós temos certas situações que é pra gente, outras não, né? A gente tem que passar por determinadas situações, mas nós temos também o livre-arbítrio. Você escolhe ser uma pessoa feliz ou não, você escolhe sorrir ou não, você escolhe saber lidar com tudo que você tem perto de você ou não saber lidar. Porque às vezes, quando você olha uma família, a gente vê de fora, às vezes quem está ali dentro acha aquilo uma tragédia, acha muito difícil, porque não tem paz dentro de casa, porque não consegue lidar ou com o pai, ou com o irmão, ou com a mãe, e fica aquela coisa. Mas quem está de fora olha diferente. E às vezes olha e fala assim, mas essa pessoa pode resolver. A pessoa que está ali vivendo aquilo pode resolver o problema dela. Não é que é tão simples assim quem está de fora.
é que para que a gente possa resolver, você tem que se blindar um pouco da energia de tudo aquilo que você está vivendo. Você tem que conseguir enxergar, você tem que olhar para tudo aquilo. Você tem que olhar de fora também. Você não pode viver aquilo olhando para aquilo o tempo todo com aquele olhar sofrido, de dor, ferido, né? Isso só vai trazer tristeza para você, mágoa. Então, quando a gente fala de família, nós falamos de Natal, né? Comemorações, nós falamos de batizados, casamentos, né? Nós falamos de união, muitas vezes de um querer saber. Agora as pessoas falam assim, mas pai, isso não existe mais, as famílias elas não são mais assim, ninguém quer saber de nada, se você precisar de alguma coisa não tem ninguém que pergunte para você, olha, você está precisando de algo, você quer um abraço, você quer uma palavra, mas gente, nós estamos vivendo num mundo onde a gente passa a vida preocupado. A gente passa uma vida inteira preocupado com tudo na vida. Você esquece para olhar para o seu sentimento. Você só se lembra de alguém quando essa pessoa morre e você tem que ir no enterro. Aí você fala, poxa vida, mas eu podia ter feito tanto por ela. Eu podia ter tido mais tempo com ela. Eu podia ter abraçado mais ela. E eu não tive esse tempo mais, porque acabou. Não tem mais jeito. É irreversível. Então, a gente precisa compreender que o amor faz parte da nossa vida diária. Mesmo que você não receba esse amor da forma que você gostaria, doe esse amor. Porque você tem dentro de você esse amor. Esse amor a gente tem que praticar certos sentimentos que a gente tem na nossa vida, na nossa personalidade também. Então, você tem que praticar ser feliz, você tem que praticar sorrir, você tem que praticar o amor, trocar alguma coisa boa com alguém, você tem que praticar se preocupar com o outro, você tem que praticar, tudo isso é uma prática do bem. Porque se você deixar a gente numa família, às vezes está em pé de guerra. Ah, mas todo mundo briga, todo mundo entra numa confusão. Ah, porque não sei quem não se dá com não sei quem, cobrança, conflito o tempo todo. São os diferentes, você está vivendo as diferenças. Mas você sabe quando você se dá conta do amor que existe naquela família? Por mais que tenha as diferenças, quando você tem que enterrar um deles. Quando a hora chega da pessoa ir embora. Aí as pessoas olham umas para as outras e esquecem tudo que viveram de ruim. Por quê? Porque o que elas vão ter naquele momento é a sensação de que podiam ter trocado muita coisa boa. De que podiam ter feito mais, abraçado mais. Então a gente tem que praticar e ser viciado. A gente precisa ter vício de ser bom, vício de ser carinhoso, vício de se preocupar com o outro, vício de sorrir. A gente não pode passar uma vida inteira magoado com a vida. Porque hoje em dia as pessoas usam máscaras, né? Elas sorriem, você conversa com elas, elas estão bem. Até nesses bares, quando você vai, as pessoas estão sorrindo, estão brincando. Mas, gente, tem gente que está sangrando por dentro. Tem gente que está só com dor. Chega a estar ferido. A ferida está sangrando. Está com a ferida aberta. Mas sabe o que acontece? Que quando você vai falar de Deus, as pessoas não querem mais ouvir. Quando você vai falar de espiritualidade, as pessoas não querem mais saber disso. E é bíblico que um dia a gente teria sede do nome de Deus. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. Mas as pessoas ainda assim têm dificuldade. Se você olhar para o sagrado, vocês vão ver quantas pessoas estão buscando, quantas pessoas estão querendo respostas, quantas pessoas estão buscando melhorar. Porque você vai para o sagrado, para o religare. Você tem que religar você. Você tem que se compreender, você tem que ser seu psicólogo, você tem que ser seu melhor amigo. Você tem que ser tudo seu. Você tem que se abraçar também. E dizer, eu me amo. Eu amo a vida. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz. Eu quero ser próspero, mas eu sou próspero. Porque tem coisa que o dinheiro não compra, gente.
Tem coisa que não tem dinheiro que vai comprar para vocês. Nada disso que é espiritual, que é de Deus, o dinheiro vai comprar. Porque tem muita gente que tem o dinheiro e não vai ter paz, não vai ter a saúde. Vai ter outra prova que Deus vai colocar e vai falar assim, ele vai permitir para saber até onde você vai. É a historinha de Jó, que eu disse para vocês. Jó tinha tudo. Tudo. Aí diz que o inimigo foi lá e falou assim, é fácil você louvar esse Deus, porque você tem tudo. Você só vive sorrindo, você é feliz. Ele disse, pode tirar tudo de mim, eu vou continuar sorrindo. Pode fazer o que você quiser, eu vou continuar em pé. Aí o que o inimigo fez? Tirou tudo, deixou ele sem nada, doente, tocou em tudo. E ele continua em pé dizendo, eu acredito nesse Deus. A ponto da esposa dizer assim, Jó, para com essa brincadeira, desacredita desse Deus, porque você fica acreditando, olha a situação que você tá, Jó. Ele disse, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar tendo fé. E foi a salvação dele, porque tudo que ele perdeu, ele teve de volta, em dobro. Então, gente, quando a gente nasce e a gente vem vamos dizer, nós vamos caminhar nessa vida, né? Nós temos que, o nosso destino, a gente abre os olhos, vê tudo isso, né? Começa a falar papai, começa a falar mamãe, começa a entender a vida, né? Começa a ter fome, quer comer, né? Começa a mexer nas coisas, quer brincar, quer se divertir. A gente vai crescendo, as coisas vão ficando diferentes, a gente vai entendendo mais a vida, a gente vai vendo que a vida não é fácil, que as situações são complicadas, e a gente vai crescendo, entendendo muita coisa. Mas você tem que entender de uma forma espiritual para não sofrer, para não se machucar. Você não vai ter aquilo que você quer, mas você vai ter aquilo que Deus permitiu, ou que Deus colocou como prova na tua vida. E você precisa passar por essa prova. Então nós somos felizes sim. Nós precisamos sorrir sim. Nós precisamos dessa alegria sim. Você precisa acordar de manhã cedo, olhar para Deus, olhar para o universo, olhar para esse dia que está claro e dizer que dia lindo esse, né? Começar a observar coisas bonitas. Às vezes você passa perto de uma flor, uma rosa, que é uma coisa linda, e você nem olha para ela. Para ela, o olhar que você tem é um olhar como se ela não fosse nada. Sabe por quê? Porque as coisas perderam o colorido. Tem pessoas que fazem aniversário e já não estão sentindo alegria de fazer um aniversário, de comemorar, que até então você está comemorando. Hoje, eu falo para vocês que a gente está vivendo uma situação onde a tristeza, a depressão, as doenças... Tem muita gente com doenças sérias, diabéticas, hipertensas, câncer e várias outras doenças que são provenientes do quê, gente? Da tristeza, da dor, da ferida da alma. A ferida da alma é a pior ferida que existe. A dor na alma é a pior dor que existe. Porque quando ela afeta a carne, ela machuca e maltrata a carne física. Então a gente... Quando você olha para Deus e você olha para tudo isso, consiga compreender tudo que está perto de você. O sagrado, ele precisa disso, ele precisa que você olhe, você enxergue, não seja uma pessoa cega, né? O seu Deus, ele está olhando para você, o seu Deus interior está te vendo, né? Você precisa acreditar mais em você, acreditar no amor que você pode trocar com as pessoas, mesmo quando a gente não recebe da mesma forma e o mesmo amor. Porque uma mãe não vai deixar de ser uma mãe, mesmo quando ela rejeita um filho. Ela deixa de cumprir a prova que tinha que ser cumprida aqui, porque rejeitou. Mas não vai deixar de ser a mãe. Não vai deixar de ser o pai. Isso a gente carrega para o resto dos nossos dias. E você foi escolhido para estar no meio daquelas almas, no meio daquelas cabeças pensantes. Você foi escolhido para estar ali no meio de tudo aquilo.
E tendo que se resolver com tudo aquilo na mão. Tá na sua mão e tá na sua hora de você olhar para tudo isso. E ter um olhar diferente. Então, gente, não é sacrifício isso. Não é dor isso. Pelo contrário, é você entender você, é você se compreender, é você aceitar aquilo que Deus pôs no teu destino e saber lidar com tudo aquilo sem dor, sem sofrer, com alegria também, para que aquilo não seja uma tortura física, psicológica, emocional, espiritual na sua vida, um peso. Gente, gostaram do vídeo? Pois é, se você tem aí umas questões para ser resolvidas, alguma pergunta, né? Porque a gente, como eu digo, vive os mistérios. Você pode fazer aqui no vídeo, aqui faça nos comentários, que eu entrarei em contato com você e aí a gente vai ter essa comunicação. Faça pelo Zap, você pode deixar seu número, né? E aí a gente vai trocando a força da espiritualidade. Eu vou poder estar te orientando. Aguardo você. Olá, gente, tô voltando. Aqui eu tô no estúdio com o Reinaldo e com o Vini. Bom dia. Bom dia, Pai Anderson. Sempre uma satisfação estar aqui aos domingos de manhã. E um bom dia para você que já está nos acompanhando no FM 77.5, no AM 1040, pelos aplicativos e também aqui pelo YouTube Capital com você. Então, já mande a sua mensagem aqui pra gente no 983345777. Eu quero já mandar um beijo aqui para Matilde Cardoso, que está aqui conosco, Márcia Martins, Maria Aparecida, Rodolfo Dias, Rose Moreira, muita gente já participando. Lembre de compartilhar a nossa live. Márcia Martins está aqui. Pai Anderson, adoro o seu programa, os seus ensinamentos. Maria Quitéria está conosco também, Evelyn Cristina, muita gente já participando e você também pode mandar a sua mensagem aqui para o 983345777 fazendo a sua pergunta. Pode seguir também as nossas redes sociais, Sagrado Falando de Axé, no Instagram, no TikTok, no YouTube, tá? Perdeu algum dia que você não assistiu a mensagem do Pai Anderson, você pode seguir também lá o canal Sagrado Falando de Axé. Agora, quer marcar sua consulta direto com o Pai Anderson? É fácil, é rápido, é o WhatsApp, DDD 11 98419 5090. Quem está no YouTube pode acompanhar o telefone na tela. E você que está nos ouvindo, anote aí, olha, DDD 11 98419 5090. Então, tem áudio chegando, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Vini. Primeiro eu quero agradecer, né? Todos os domingos eu escuto o senhor, não perco um, porque suas palavras assim servem de incentivo para a gente começar a semana, sabe? Muito bom, as palavras muito sábias de muito axé. Muito obrigado por tudo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, Pai Anderson, pedir a sua ajuda, porque a minha casa aqui já foi pedida há algum tempo, eu não vim achando casa, né? Porque eu tenho uma cachorra, né? Eu não quero me desfazer da minha cachorra e hoje eu tô indo ver uma casa, né? Aparentemente uma casa muito boa. A gente só precisa resolver algumas coisas justamente em questão da cachorra, se vai aceitar ou não, né? Porque mora uma inquilina embaixo e tudo mais, né? Então eu gostaria que o senhor jogasse para mim, para ver se eu tenho caminho para essa casa, Pai Anderson. Por favor, porque eu tô precisando mudar daqui, que a dona já pediu a casa e já passou até do prazo já. Tá bom? Alan da Silva Rubinati, 21/6/87. Muito obrigado, muito axé pro senhor e a sua bênção. Ô, meu filho, Oxalá te abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Não vai ter problema, não. Pode ir que não vai ter problema, não. Tem caminho para você conseguir resolver isso. Aliás, já tá pertinho de ser resolvido. Não fica preocupado, não fica pensando que não vai resolver, não, porque tá já... Sabe aquela coisa que já tá quase
na mão, já tá quase resolvido, tá? Eu não vejo obstáculo no seu caminho, não. Só que você vai achar um lugar, meu filho, que você... Sabe aquele lugar que você tem que ficar quietinho, sabe? Na sua, não fazer muita amizade próximo, não dividir muita coisa com ninguém, não falar de você pra ninguém, ficar mais no seu silêncio, viu? Mas o jogo tá te dando caminho pra resolver isso aí sim. Já tá bem pertinho. Bom dia, Pai Anderson. Eu sou a Creuza aqui de Caçapava, tudo ligadinho no senhor. Gratidão pelo nosso domingo. Pai Anderson, eu nasci dia 26/9/55. Eu sou a Creuza Torres de Caçapava. Pai Anderson, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da minha vida. Eu ando tão cansada, Pai Anderson. Gratidão pelo nosso dia, tá? Obrigado. Axé, Creuza, obrigado pelo carinho, viu? Pela audiência. Você tem um probleminha aí, Creuza, que é você absorver as coisas muito fácil. E você absorve com a velocidade da luz. Não só as coisas emocionais, como as coisas astrais, que é energia. Você precisa estar sempre de olho nisso. Porque às vezes a gente não percebe que a gente é uma esponja. E a gente precisa, em algum momento, torcer essa esponja, sabe? Quando você tem que torcer ela para tirar algumas coisas de dentro de você. Porque os banhos, gente, tira também e mexe com a parte emocional. Porque ele suaviza, né? Ele traz leveza, o banho. Então ele traz equilíbrio emocional para as dores, para a tristeza, para a ansiedade, para a aflição. Você é uma menina muito intensa nas coisas. Você é muito ligada. Então, o que acontece? Quando você absorve muito, quando você se carrega muito, a energia fica fraca. Aí você fica desgastada, desanimada, cansada, porque não tem mais energia. A energia já foi. Então, procura tomar uns banhozinhos de descarrego. Manjericão, alecrim e arruda. 3 galinhos pequenininhos de arruda. Viu? Bom dia, Anderson de Logunedé. Meu nome é Marcos Alberto Ribeiro, nasci no dia 11/6/1971. Pai Anderson, vê para mim aí nos búzios por que a minha vida está estagnada, nada acontece. Eu tentei mudar para o interior, comprei um terreno lá, comecei a construir, mas de repente me deu uma vontade louca de voltar para São Paulo. Eu estou sem destino, eu estou desestimulado, eu estou sem ânimo. O que está acontecendo na minha vida? Vê para mim, por gentileza. Obrigado. Ô, meu filho, bom dia. Deixa eu ver aqui para você. Você tá... Existe um momento da nossa vida, meu filho, que a gente entra nessa situação. As pessoas falam assim, não existe cobrança espiritual. Ninguém cobra, os orixás não cobram, Deus não cobra, a energia da gente não cobra. Não existe isso. Existe sim. Você sabe quando a gente é cobrado? É quando a gente tem necessidade de melhorar, necessidade de ficar bem, necessidade de se levantar. Isso é uma cobrança. A cobrança não é ninguém que chega, cutuca assim e traz uma nota pra você pagar, não. Então as pessoas entendem assim, mas não existe essas cobranças. Que cobrança é essa, pai? A gente, não é cobrança dessa forma. A cobrança é que a gente fique bem, é que a gente busque ajuda espiritual. Isso é uma cobrança, porque você está sendo cobrado pela situação que às vezes vive de procurar ajuda. Então eu vejo uma anemia espiritual profunda, eu vejo um desgaste muito grande, vejo que você às vezes você tem muito brilho, que é o 6 Obará, cai no teu jogo, mas você deixa ele ficar negativo, porque a gente não pode ter coisas positivas e fazer ficar negativa. Porque se você não acredita, o negócio desconecta. Então tem pessoas que têm
uma mão maravilhosa para certas coisas. Tem gente que tem uma luz para prosperar, que é uma coisa, mas só que elas não prosperam. E elas não conseguem fazer absolutamente nada. Por quê? Primeiro, elas desacreditam. Segundo, elas não estão com energia para isso, a energia não tá legal. Então chega um momento que você precisa cuidar. Porque você está com uma cobrança muito grande. Você está com uma anemia espiritual. Não está sem caminho. Muita coisa boa pode acontecer para você. Você é um menino determinado. Você é um menino que quando quer as coisas até encuca. Fica encucado. Porque quer. Sabe aquelas crianças birrentas? Você é assim. Só que você não se cuida. Então a sua energia, ela enfraquece. É igual uma bateria. Fica sem força, sem energia. É isso aí. Olha só, você que está nos ouvindo e nos assistindo, pode marcar uma consulta com o Pai Anderson através do DDD 11 98419 5090. O consultório do Pai Anderson, para atender você pessoalmente, fica ali do lado, encostadinho com o metrô Saúde. Então você também pode pedir, tá, as informações através deste número. Agora, se você não consegue ir até o consultório pessoalmente, você pode marcar o seu jogo, a sua consulta online através desse WhatsApp 98419 5090, tá? E tem áudio chegando, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia a todos da Rádio Capital. Minha mãe tem fibromialgia. Tem muitas dores no corpo. Gostaria de saber como está a saúde dela. O nome dela é Areide Silva. Ela nasceu dia 5/4/1936, mas foi registrada dia 20/4/1936. Desde já, gratidão eterna. Obrigado, minha filha, pelo carinho, pela audiência, viu? Olha, tem uma situação aí complicada com ela. O que é? Ela às vezes se entrega muito. Ela não tem essa força mais de ficar lutando. Então ela enfraquece de um ponto que ela perde a vontade. Isso não pode acontecer. A saúde tem situação que ela não vai conseguir melhorar totalmente. Não vai. Ela sempre vai passar por momentos. Momentos vai ficar bem, daqui a pouco ela vai ter problema de novo. E isso já vem de um tempo já, não é de agora não. Mas ela precisa se cuidar espiritualmente. Eu vejo que às vezes ela se entrega muito, fica muito cansada. Há um desgaste ali muito grande de viver. Esse é o desgaste que ela sente. Então, Ossá fala, o vento de Yansan fala para que ela se cuide. Porque o vento não está muito bom pro lado dela nesse sentido. Às vezes ela não tem vontade de fazer mais nada. Então ela perdeu a força. Pega um manjericão, alecrim, 5 folhinhas de guiné. Prepara um banho. Pede para ela tomar do pescoço para baixo. Pode tomar uns 3 banhos, não no mesmo dia. Qualquer dia da semana, qualquer hora. Toma um banho de chuveiro normal. Depois toma um banho do pescoço para baixo. Aí desliga o chuveiro, toma um banho do pescoço para baixo. Não se enxuga e coloca uma roupinha clara. Ela tá precisando se cuidar, viu, minha filha? Tá precisando bastante. Porque quando a gente não tem mais vontade das coisas, é perigoso encostar coisa negativa, né? Os obsessores adoram isso. As pessoas que estão cansadas, que não querem mais viver, estão desgostosas, eles ficam doidinhos para encostar. Porque aí eles encostam e levam logo, né? Porque para eles é assim, é o objetivo deles, né? É levar embora, é levar a gente embora. Então, cuida dela direitinho, minha filha, viu? Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Rádio Capital. Obrigado pelo programa, obrigado pelo ensinamento de cada semana. E eu não perco o programa nem um dia, nem um domingo. E queria mais vezes na semana o programa, tem que ser, porque é muito bom. A gente aprende muito com isso. Então, Pai Anderson, hoje eu queria fazer uma pergunta. A minha filha, ela tá com os projetos aí. Eu queria saber
que vai dar certo, né? Porque no começo ela está muito desanimada, né? Aí eu queria ver que vai dar certo para ela, né? Ela tem causa na justiça também, entendeu? Ainda não saiu. Aí eu queria ver que vai sair a causa dela na justiça, que vai dar certo os planos que ela tem. É isso. Obrigado, pai Anderson. Eu esqueci de falar o nome dela e a data de nascimento. O nome dela é Paloma Moreira de Almena e a data de nascimento dela é 20/10/94. Ô, minha filha, obrigado pelo carinho, viu? Vou ver sim aqui pra você. As coisas estão chegando pra ela. Ela tem que ter um pouquinho de paciência. Ela tem que tirar um pouco essa ansiedade. Ela tem que tirar um pouco essa tristeza que ela tem, que vai, volta, vai, volta. Parece que a tristeza se apaixonou por ela, né? Porque essa tristeza de vez em quando tá perto dela. Então ela fica assim, com uma ansiedade muito grande. Ela tem tantos planos, tantas coisas e fica querendo realizar. Mas a gente precisa ter um pouco de cautela, um pouco de paciência, porque tudo tem sua hora e seu tempo. Às vezes a gente fala assim, parece ser fácil. Não é. Não é fácil. Mas ela precisa, pelo menos, para ajudar, tomar uns banhozinhos de descarrego. Ver se ela compra um manjericão, alecrim, ou se arruma manjericão, alecrim, 3 galinhas de arruda, ou 3 galinhas, 5 folhinhas de guiné no mesmo banho. Não coloca arruda e guiné, ou um ou outro. E bastante manjericão e bastante alecrim. Isso vai ajudar a aliviar. Porque o manjericão acalma, o alecrim tira a dor. Às vezes a dor que a gente sente, aquela dorzinha chata dentro de nós. De ansiedade, de aflição, de medo que as coisas não aconteçam. Até isso atrapalha a gente. Mas a gente tem que procurar um equilíbrio. Ela tem uma estrela bonita e vai brilhar. Isso eu te garanto. Vai brilhar. Não vai ser no momento que ela quer, mas tá chegando as coisas dela. Bom dia, pai. Gostaria de falar sobre a minha neta. Ela se chama Letícia Marques da Silva Leite e ela nasceu 28/3/94. E de repente ela quis acabar o casamento dela. Estava tudo bem, o marido tão bom, tão trabalhador, tão bom pai. E de repente ela achou que tinha que viver a vida. E se separou dele, mas ele ainda continua sempre ali, cuidando dela, fazendo aquilo que ele pode. Ela é umbandista, também deixou a religião dela e acha que tem que se divertir. Continua trabalhando, no trabalho dela e tudo. E eu sou uma avó muito preocupada. Meu nome é Terezinha da Silva Leite, da Coab Teotônio Vilela, Sapopemba. Muito obrigada. Obrigado, minha filha. Por isso que eu falo pra vocês, né? Quando é a família, é a avó com o neto, é a mãe com o filho, né? É a família. Como é importante a família e como a gente se preocupa tanto, né? E eu costumo dizer que até que tem gente que não é feliz se não vê a felicidade do outro, se não vê o outro sorrir, né? É muito sério essa história de família. Eu vou ver aqui pra você. Ela tem um pouco de imaturidade emocional, essa menina. Às vezes ela embirra com as coisas, ela encuca muito fácil com tudo perto dela, ela cria uma bagunça. E quando a gente cria bagunça, o negócio cresce. Tudo que a gente cria da vida, o negócio começa a crescer. E o negócio vem em cima da gente, né? Chega uma hora que o negócio vem com uma força que a gente que criou o negativo ele cresce, ele fica grande. Então eu não vejo que ela teve problemas sérios com ele, eu não vejo que ela tem problema. O problema maior é essa imaturidade emocional,
essa coisa que ela precisa cuidar dela também, porque se ela já foi um bandista, ela precisa compreender um pouco tudo isso. Ninguém vem para a vida da gente por um acaso. Ninguém vem sem deixar nada, ou ninguém vem sem levar alguma coisa. Como a gente entra na vida do outro, deixando alguma coisa ou levando algo também. Há uma troca. A gente não vive no vazio. Sempre você deixa alguma coisa ou leva alguma coisa, existe uma troca. Nem que seja tristeza, decepção. Mas vai levar alguma coisa ou vai deixar alguma coisa. E a gente tem que procurar ser o nosso melhor. Você tem que ser a versão melhor que você tem dentro de você. Então, o que eu vejo aqui é que ela se bagunça. Não é que eu vejo que não vai ter volta. Eu vejo que até ela pode melhorar, ela pode tentar fazer as coisas melhorarem perto dela. Mas ela encuca muito, porque ela também tem uma coisa. Ela não quer, mas também não quer perder. Sabe, aquela pessoa que eu não quero pra mim, mas quero ficar de olho e não quero perder. Ela tá assim, é imaturidade. É isso aí. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Vini. Bom dia, Rádio Capital. Meu nome é Thaís, sou de Mariporã. Mais uma vez, mais um domingo. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à minha família, né? Em especial um irmão que eu tenho, que de uns tempos pra cá ele mudou radicalmente. Eu acho que ele começou a usar umas substâncias ilícitas. Tá perturbando a família toda. A família de um tempo pra cá, que era muito unida, rachou a estrutura. E eu gostaria de saber se fizeram alguma coisa pra essa família e pra esse irmão meu, entendeu? O nome dele é Elias Emanuel Cardoso dos Santos. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 89. E o meu nome é Thaís Cardoso dos Santos. Eu nasci em 7 de março de 81. Muito obrigada, bom dia, Rádio Capital. Não, ele não tá bem, não. Não. Esse menino tá com um negativo muito forte, ele absorveu um negativo, tá com problema espiritual, tá enfraquecido. Quando a gente tá comprometido com situações espirituais, às vezes aqui no microfone não posso falar muito, porque as pessoas, eu acho que eu não posso expor tanto as pessoas assim. Mas existem situações de obsessores. O que são os obsessores? São os encostos, né? Que encosta na pessoa e fica soprando no ouvido dela o que ela tem que fazer na vida. E normalmente, esses assopros que aquela pessoa recebe, esses avisos no ouvido, é destrutível. É pra pessoa brigar, criar conflito, não gostar, desgostar, perder tudo que tem, ter pensamentos suicidas, ter pensamento ruim. Tudo acontece ao contrário na vida dessa pessoa, porque os encostos e obsessores, eles têm muita força nesse plano que a gente tá aqui. Porque eles são ocultos e eles viveram aqui, eles conhecem tudo isso aqui. Então, e eles sobrevivem do quê? Da nossa energia. Então eu vejo que ele precisa se cuidar. E se ele não se cuidar, tem que alguém pegar uma roupa dele, pegar alguma coisa, ou levar numa igreja, ou, sabe, colocar água benta na água que ele bebe, fazer oração, deixar uma vela pro anjo da guarda aceso direto, de 7 dias, deixa a velinha ali pra cabeça dele, vai orando, vai pedindo, vai fazendo um Pai Nosso, uma Ave Maria, vai pedindo pra dar cobertura na cabeça dele. A gente, minha filha, só não pode cruzar os braços. Que é como eu digo, cria uma desestrutura tão grande na família, não é que ele mudou muito, é que ele absorveu. E às vezes até tem gente, porque, gente, a espiritualidade ela é muito engraçada. Feitiço não machuca ninguém. O que o feitiço faz? Ele ativa esse tipo de entidade, de energia, que são os encostos, coisas negativas, para atrapalhar a pessoa. Então, assim, é como se fosse um pitbull que a pessoa falasse, vai lá e pega. E aí eles vão lá e vão morder, vão machucar, vão ferir. Então, a gente precisa procurar ajuda. É isso que eu digo. Ele não tá bem, tá? Ele não tá bem aqui no jogo. Ô, meu pai, bom dia. Me dê uma resposta sobre o meu filho, Alex Bezerra Torres, que nasceu no dia 26/5/78.
Ele está com problema de pensão. Se o juiz, o advogado vai dividir as pensões, que ele não pode pagar tudo de uma vez. Por favor, aqui é a Isaura, da Zona Leste. Obrigado, Djalma. Oi, Isaura, obrigado pelo carinho, viu? De verdade. Ao povo da Zona Leste, né? Porque tem bastante ouvinte aí. Deixa eu ver aqui pra você. Vai conseguir sim. Vai conseguir sim. Ele vai conseguir resolver isso aí. Vai prestar bem atenção no que eu vou dizer. Ele precisa se cuidar um pouquinho mais, viu? Porque ele também tá muito abalado. Aconteceu muitas coisas que abalou ele emocionalmente. Ele tá muito abalado. Ele precisa se cuidar, viu? Porque às vezes a gente também chega uma hora que a gente tem que entender que a gente... Eu até compreendo que as pessoas têm muito medo, né? Principalmente essa coisa espírita, de qualquer lugar, de buscar ajuda com qualquer pessoa, sabe? As pessoas têm mesmo. Mas a gente, de alguma forma, precisa pedir a Deus um caminho, uma direção. E pedir a Ele que nos leve aonde a gente precisa chegar, até alguém que possa nos ajudar. Que seja na Umbanda, no Candomblé, no Kardecismo, na Igreja Católica, na Evangélica. Algum caminho você tem que ser abraçado por Deus. E aí você tem que pedir a Ele que te direcione. Ele está precisando de ajuda também, porque ele está abalado demais e muito fraco. Bom dia, pai Anderson. Hoje eu estou fazendo uma pergunta para minha filha. É a Tatiana Cristina da Silva, 7/6/85. Ela é uma menina muito perturbada. Ela veio para São Paulo para ficar comigo e de repente ela foi morar com um rapaz. Conheceu um rapaz pela internet e veio para morar comigo e acabou indo morar com um rapaz. E tá lá. E eu sinto que ela é aquela pessoa que Maria vai com as outras, que o cara tá falando, ela tá aceitando. Eu gostaria de saber se vai dar certo esse relacionamento dela com esse rapaz. Ele é do dia 21 de fevereiro de 88. Eu só sei que o nome dele é Damião Lourenço. Obrigado. Um bom dia. Bom dia, minha filha. Obrigado pelo carinho, pela confiança, viu? Olha, ruim ele não é de coração, não. Não vejo ruindade nele, não vejo maldade nele de coração. Pessoa boa. Mas assim, eu tô vendo caminho hoje pra essa relação. Eu não sei se essa relação é uma relação que pode durar muito tempo. Mas o que eu posso dizer hoje é que ainda tá tendo caminho. Ele não é pessoa ruim, assim, de fazer maldade, não vai fazer nenhum mal pra ela, não. Mas tem ali uma diferença de personalidade grande, tem ali, como eu digo, as diferenças, né? Se ela souber lidar com isso, vai tudo bem. Mas se ela não souber lidar, eu não vejo tanto caminho assim. Hoje eu vejo caminho dizendo pra você, hoje tá tudo muito bem, mas as coisas podem mudar mais pra frente, viu? Olha, gente, eu quero agradecer o carinho de vocês, agradecer a audiência. Peço a vocês que divulguem o nosso programa. A gente precisa de vocês para divulgar o Sagrado Falando de Axé. Nós estamos aqui aos domingos, às 9 horas da manhã, fazendo esse trabalho. Estou jogando para vocês. Eu tô com a live, né, no Facebook, no YouTube, aliás, Capital com Você. Entrem por lá, compartilhem, mandem para os amigos, para as amigas, mandem para as pessoas que vocês gostam, porque isso é importante, gente. Essa divulgação vai ser muito importante para a gente. E eu quero agradecer o carinho e a audiência de vocês. Motumbá, Motumbaxé. Você ouviu na Rádio Capital Sagrado Falando de Axé, com Anderson de Logum Edé.